Soltou. Boa noite. Eu acho que vai ter que dar uma baixadinha. Vai pipocar aqui. Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais um tempo de ensino. Esperar a galera ir chegando aí. Hoje o nosso conservo aqui faltou, né? Danilo deu uma... E aí, mas graças a Deus, Deus é onisciente. Deus provedor. Né? O Deus provedor, Jeová Jirê, trouxe o Isra lá de Praia Grande para estar com a gente aqui mais um tempo, falando com a gente, trazendo algumas realidades, né? Enquanto Deus manda umas bênçãos para cá, tem outros pastores que fica com ciúme, aí que é o que ele coloca lá quando eu mando para ele o link, olha lá. Não quero saber. Não quero saber, ele coloca. O abençoado do pastor Danilo, lá da Zona Norte. Mas amém? Pastor Israel, mais uma vez, o pessoal acha que já está familiarizado, mas se apresenta aí para quem não te conhece, para a galera ainda que talvez está vindo aí. A gente teve nesse tempo um acrescento, né? Eu tenho vivido assim, nós aqui como comunidade temos vivido a palavra de Atos 2, onde dizia que Deus acrescentava aos que iam sendo salvos. Nós temos visto isso, Deus acrescentando, Deus trazendo para perto uma galera, e isso tem fortalecido a nossa fé, tem nos movido, tem intensificado, né, a nossa gratidão a Deus também, de que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então, se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Amém. Boa noite, graça e paz a todos vocês aí que estão conectados com a gente. Como o pastor Moisés falou, meu nome é Israel, sou pastor da Igreja Metodista há 10 anos, sou amigo do pastor Moisés há um pouquinho mais que 10 anos, né? E a gente já congregou junto na mesma igreja. Pela graça do Senhor, eu estou pastor na Igreja Metodista vai fazer 11 anos na verdade, desde 2009, 2019 fez 10, vamos fazer 11 anos agora, e pastoreei 3 igrejas diferentes da Igreja Metodista, né, porque o metodismo é uma igreja itinerante. Pastoreei uma cidade de periferia, que foi Parada de Taipas, na zona oeste de São Paulo. Pastoreei interior também de São Paulo, Ribeirão Pires, né, perto de Paranapiacaba, né? E aí depois de lá fui para Praia Grande, né, de Taipas para Praia Grande. Então, perfil litorâneo, onde eu estou agora há 7 anos lá como pastor, eu e a minha esposa pastora. Ixi. Né, pastora. E não só isso, ela é minha chefe também. Ela é sua chefe? Inclusive aí a gente hoje... vai arrumar uma treta então. Ela é a superintendente distrital do nosso bispo. Eu acho que você vai ter que chegar um pouquinho mais, Ela é a superintendente vai ter que distrital baixar um pouquinho a igreja aqui, nosso... vou até desligar. Deixa eu desligar a igreja aqui, porque aí a gente consegue... Isso, arruma aí direitinho aí. Aí. Ela é a superintendente distrital do nosso bispo, né? Ou seja, minha supervisora, minha chefa. Ela cuida de todos os pastores do Distrito Litoral. E agora está lá em reunião lá e liberou eu para estar aqui. Aí sim, eu gosto de ver assim. Mas somos aí, né? Pela graça de Deus também, somos formados em teologia pela própria Igreja Metodista, bacharel em teologia. Também Deus nos deu a possibilidade de escrever também um livro. E dentro em breve, ainda esse ano, estaremos lançando o segundo. E se você quiser me conhecer um pouquinho mais, caminha comigo, né? Não tem jeito. Agora, se você quiser me conhecer superficialmente, tem as redes sociais aí. Se quiser dar uma sapiada, né? Quiser ter uma ideia de quem você é. Procura no YouTube, ir.israelrocha, ou no Instagram, ou no Facebook, que vai estar superficialmente lá. Mas é isso aí. O pastor Israel, como ele disse, nós já somos amigos há algum tempo, já nós nos conhecemos antes mesmo do Israel ser ordenado pastor, né? Bem antes. E é aquilo, eu sempre
Lauritão. digo isso, né? Desde a época da escola, né? Mas eu acredito assim, Deus nunca une pessoas, Deus une propósitos, né? E sempre não os nossos propósitos, mas o propósito dele. Sim. Então é aquela história, né? Alguns discordam, mas quem está indo para o mesmo lugar, uma hora se encontra, né? E a gente acaba andando juntos nessa realidade. Uma coisa que nesse tempo nos fez nos aproximar é primeiro o respeito que eu acho que a gente tem, que é mútuo, né? A consciência mesmo de servo, tanto ele quanto eu carrego, né? De servirmos, de estarmos juntos, de querer também servir, de estar junto. E essa consciência de ensino que a gente, o quanto ele me transmite, o quanto sou abençoado, o quanto eu sou edificado, né, na minha teologia, na minha vida cristã, né, falando, estando com ele, e eu acredito que isso é vice-versa também, Na né? verdade, eu acho que é o contrário, hein? Eu que sou mais abençoado. Eu acho que eu acho que é. Eu acho que sou mais abençoado. Hoje eu fiquei triste porque eu não fui na oficina conversar com você, pô. Geralmente a gente tem um tempo, né? E hoje foi bem corrido, hoje eu nem tive. Mas se você fosse lá, você ia ficar meio frustrado, porque Deus sabe de todas as coisas, Então né? tá certo. Então tá certo. E assim, o que a gente queria falar um pouco? Hoje a gente estava aqui programado, tinha falado com um apóstolo, um amigo meu, para a gente estar junto aqui, mas infelizmente ele não pôde estar aqui. Eu também, na correria, falei com ele em cima da hora, mas vamos ver se na próxima semana a gente consegue fechar aí, para ele estar junto com a gente aqui, para a gente falar um pouquinho mais do Ministério Apostólico. Mas o pastor Israel é o pastor que me falou semana passada, né, e a gente citou aqui, deu uma pincelada no começo, sobre Romanos 16, aonde Paulo faz uma saudação, né, na sua saudação final na carta, ele cita, né, Júnia como apóstola, né, reconhecendo, no caso, o ministério feminino. É lógico que aí, se nós entrarmos nos conceitos teológicos, principalmente denominacionais, estruturais, nós vamos aqui ficar horas debatendo isso, né? O Israel também é de uma igreja centenária, de uma igreja talvez bicentenária, né? John Wesley veio... Na verdade, a Igreja Metodista mundialmente tem 300 anos. 300 No Brasil, anos. mais de 150. 150. Então, tem um peso aí, né? Tem um peso teológico, tem uma vida teológica, tem uma raiz. Não é qualquer igreja. E a Igreja Metodista defende, né, a questão do ministério feminino, né? Eles têm pastoras, bispas, né? Então eles defendem. Você me falou um pouco de Júnia, né? Você trouxe para a gente falando sobre Júnia. Fora essa realidade de Júnia, você me falou sobre o apostolado, mas quais são as outras bases, né? O pastor Israel deixando claro, o pastor Israel não é um curioso, né, que foi reconhecido. O pastor Israel, como todo pastor metodista, teve que se submeter a um seminário, né? Passou pelo seminário, depois do seminário se formou bacharel em teologia, né? Isso? E escritor também, e um amante da escritura, da palavra. Então, nós precisamos entender isso, né? Não é qualquer pessoa aqui que está falando sobre isso, não é uma pessoa que está dando o seu pitaco, eu acho. A gente vai conversar aqui, e é lógico que eu vou também usar o contraponto, né? Para a gente trazer esse peso, né? Mas eu quero que o pastor Israel, de alguma maneira, traga para nós aqui luz, né? E assim, então, para a gente poder entender melhor, pastor Israel, quais são as fundamentações bíblicas que respaldam, né, a Igreja Metodista em relação ao ministério feminino, que é algo tão discriminado, principalmente pelas igrejas históricas, né? Uma parte delas, como
a Batista, a Presbiteriana e outras mais. Legal. É importante a gente frisar aqui que o que eu vou falar, de fato, é um ponto de vista teológico, bíblico, da Igreja Metodista, né? Bem característico da nossa denominação. E a gente entende que cada denominação funciona do seu jeito, tem a sua forma estrutural, institucional. Sim. E teológica, né? E a Igreja Metodista, ela tem uma teologia muito focada na graça. E por ser uma igreja focada uma igreja, por ser uma igreja que é focada teologicamente na graça, Sim. nós entendemos que essa graça ela vem sobre todos e é para todos, independente do gênero, né? E aí quando eu falo gênero, eu não estou criando um terceiro gênero, estou falando gênero masculino e feminino, né? Não estou aqui criando um terceiro gênero, mas porque isso até é antibíblico. Mas a Igreja Metodista é até simples de nós explicarmos isso, não é muito complexo. A gente vê uma presença do ministério feminino muito forte, historicamente e biblicamente, nas Escrituras, né? A gente citou o exemplo de Júnia, e durante muitos anos há uma discussão e há um debate, principalmente nas igrejas históricas, sobre essa questão do ministério feminino. Eu falo porque, por exemplo, eu já fui presbiteriano e minha mãe já foi líder de mulheres da igreja presbiteriana. Sim. E minha mãe queria levar a minha esposa, que é pastora, para pregar na igreja dela. E o pastor não deixou porque ela era uma pastora. Não deixou porque ela era uma pastora. Proibiu, né? E a gente vai ter muitos embates e versículos, como o versículo que Paulo diz que a mulher não pode falar na igreja, né? Mas geralmente as pessoas pegam isso fora de um contexto, né? Como o próprio texto do véu, né? Que a mulher não pode profetizar sem o véu na cabeça e tudo mais. Mas a gente entende que, de certa forma, historicamente, teologicamente, biblicamente, as mulheres tiveram uma função muito ativa nas igrejas. Sim. E aí a gente pega, por exemplo, o exemplo do Antigo, desde o Antigo Testamento, Débora, a gente vai vindo para o Novo, a gente pega Dorcas, a gente vai pegando a profetisa Ana, a profetisa, fugiu o nome aqui, Uda, né? E a gente vai vendo aí que existia um ministério profético feminino, né? Existiam as profetisas, né? No Antigo Testamento. E aí no Novo Testamento a igreja ela vai sendo construída e as mulheres não ficam à toa. As mulheres não ficam à margem. Na sociedade em si, as mulheres eram marginalizadas. Porém, Jesus muda isso. Você vai ver Jesus, por exemplo, duas classes de pessoas eram marginalizadas na época de Jesus. Uma das classes eram as crianças. A gente hoje tem esse conceito ocidental que a criança é pura. Só que naquela época não. Naquela época o conceito, a criança não era pura. Um homem não podia tocar numa criança e uma criança não podia tocar num homem. A criança era a responsabilidade da mulher. E aí Jesus vem, quebra um paradigma, põe uma criança no colo e fala assim, delas é o reino. Para nós é normal, porque hoje a gente pega a criança no colo, brinca, e para nós a criança é pura. Mas naquela época não, Jesus está quebrando um paradigma. Uau. Ele não só está pegando a criança no colo, como a gente faz isso na nossa cultura, porque naquela época criança era algo impuro. Então ele pega algo impuro e declara na frente de todo mundo, delas é o reino, não as embaraçais, não tirai elas de perto de mim. E Jesus ele quebra vários paradigmas que hoje a gente ainda tem, também com as pessoas em situação de doença, como os leprosos. Jesus se aproximava, eles eram marginalizados. Jesus se aproximava de cobrador de impostos, eles eram marginalizados. Então essas pessoas que eram criticados e marginalizados, Jesus agiu com graça, e não foi diferente com as mulheres. Sim. E aí você vai ver muito forte, a gente tem vários historiadores, né? Tanto historiadores conservadores como liberais, né? Que você vai ver que eles trabalham a presença da figura feminina muito forte no Novo Testamento. Quando você pega, a gente não tinha o censo na Bíblia, por exemplo, da contagem das mulheres e das crianças. Sim. Né?
porque de fato eram marginalizados, mas eles sempre estavam presentes. Sim. Você vai pegar uma figura muito importante na época dos discípulos, foi pouco mencionado depois da morte e ressurreição de Jesus, que foi Maria Madalena. Maria Madalena, as pessoas não dão um título apostólico para ela, mas ela era uma grande líder, uma líder de muita influência. Tanto é que recentemente, se eu não me engano, ou 2018 ou 2019, saiu um filme, eu não sei se é do Mel Gibson também, chamado Maria Madalena, que mostra essa importância da figura de Maria Madalena no contexto de Jesus e dos discípulos. É um filme bem bacana, né? Diferente da visão do Dan Brown, que falou que Maria Madalena era amante de Jesus, baseado nos livros gnósticos e apócrifos. Mas, de fato, Maria Madalena ela exerceu um grande papel de liderança, muito grande. Sim. Só que a gente tem que entender que o contexto da Bíblia era patriarcalista. Ou seja, eram os homens de fato que faziam as coisas acontecer. Sim. E as mulheres eram excluídas. Porém, Jesus mostra que a graça dele abraça a todos, mas não deixa todos do jeito que eles estão. Sim. Ou seja, acolhe todos, mas não deixa todos do jeito que estão. Daí então, baseado na teologia da graça, não da hipergraça, mas da graça, a gente entende que não há acepção de pessoas para serem salvas e nem para exercerem ministério e serviço. O que há é a acepção de atitudes. Deus não reprova pessoas, Deus reprova as atitudes dessas pessoas. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, a gente entende, baseado nisso, nessa prática. Agora me foge o nome dos teóricos, mas tem um livro do teólogo Duncan Riley, Ministério Feminino em Foco, E é um livro muito bom, e ele vai citar o nome das mulheres que trabalhavam, o contexto, é que agora, como eu não vim preparado, a gente, na verdade, a gente não conversou. Tudo que a gente está falando aqui é meio que tipo... Bate pronto, Bate pronto. Mas, como eu não vim preparado, mas existe, eu lembro o nome do autor, é Duncan Riley, Ele escreveu um livro chamado Ministério Feminino em Foco. Eu tenho também uma professora minha, a professora de estudos na faculdade. Você tem que subir um pouquinho aí. Uma professora minha, doutora Margarida, ela é doutora na Faculdade de Metodista e Teologia. Ela escreveu o doutorado dela também no foco do Ministério Feminino, da presença do Ministério Feminino aí. E de fato, como eu digo para vocês, historicamente existem muitas bases e muitas referências. Não vou lembrar de todas agora, mas devido a essa graça que abraça a todos e transforma a todos, essa graça também permite que todos sirvam, É certo que cada igreja deixa a mulher trabalhar de alguma forma, Sim. mas não me dá um encargo ministerial para elas, Essas igrejas como a presbiteriana, as mulheres trabalham, tem um ministério feminino ativo, mas, por exemplo, não tem um ministério pastoral feminino. Sim. Devido a isso, Quando a gente vê, por exemplo, esse contexto da igreja histórica, é muito relacionado à questão da pregação e do ensino, Então, assim, o que eu vejo muito e o que eu estudei, um pouco do que eu estudei um tempo atrás, a mulher em si, pelas igrejas históricas, ela não pode exercer, por exemplo, um papel de uma doutrinação num culto de domingo, Ela não pode pregar num culto de domingo, ela não pode ser reconhecida pastoralmente, Ela pode ensinar a escola, numa escola ela até pode ensinar, mas ela não pode, por exemplo, pregar no culto de domingo. Vamos colocar, esse é o maior foco, E talvez isso, de certo modo, não é também um reducionismo do que seria pastorear? Você não acredita que isso é reduzir o ministério pastoral à pregação de domingo? Acredito. Entendeu? Acredito. Porque a gente vai ver Paulo, por exemplo, falando assim: as mais velhas precisam orientar as mais novas como se portarem
né, como cuidarem, como cuidar não só da casa do marido, mas como se portar, né, como alguém na sociedade, né, sabendo honrar a sua vida, o seu matrimônio. Isso não é uma forma de pastoreio? Sim. E isso não é só uma forma de pastoreio envolvendo o cuidado, como também uma forma de apostolado, porque elas têm que ensinar umas às outras. Sim. Então, uma vai sendo emissária para a outra, uma vai sendo enviada para cuidar da outra, né? Então, de fato, eu acredito, né, não só por uma questão teológica, doutrinária da minha igreja, mas bíblica, que as mulheres elas tinham um papel fundamental. O que eu também acredito, e aí é uma questão muito pessoal minha, é que nós temos no cristianismo hoje uma influência pesada do judaísmo. Sim. E até hoje o judaísmo ortodoxo ou contemporâneo não aceita a mulher como uma sacerdotisa, né? Você não vai ver na religião judaica nenhuma estrutura de liderança de mulheres, porque a mulher ela tem que cuidar do marido e da casa e das crianças. E o marido cuida da mulher como uma rainha, assim sucessivamente. Sim. Então, eu acredito que existe uma influência judaica muito forte no cristianismo, até nessas questões hierárquicas da igreja, né? Não quero aqui pregar um antissemitismo, mas de fato é algo que acontece. Sim. Você não vai ver um rabino mulher. Sim. Né? Mas aí, porque também eles mantiveram essa estrutura devido às outras religiões. Por exemplo, o budismo tem uma monja, né? E aí eles quiseram manter essa estrutura do patriarcado. Sim. Né? Mas você vai ver tanto no Antigo Testamento profetisas, como Uda, que eu citei aqui, juíza como Débora, Sim. né? E tantas outras mulheres que tiveram um papel fundamental né? durante a caminhada cristã e até chegar a chegada de Jesus e após a morte e ressurreição de Jesus também. Né? A gente, por exemplo, a gente vai ver Priscila, né, sendo Priscila juntamente como, com Áquila. e ele traz uma ideia, quando Paulo fala sobre Priscila, ele traz um contexto de influência, de liderança Sim. sobre ela, não só uma ideia assim, Priscila é irmã, né, mas, né, e quando ele fala realmente de Dorcas também, que é o que eu falei, ela não era só uma mantenedora da igreja. Alguns acreditam que ela é uma das fundadoras da igreja, se não me engano, não sei se era de Filipe ou se era de Éfeso, eu não lembro, né? Mas ela era uma das fundadoras. Sim. Ela era alguém que começou a igreja, o trabalho junto, né? Evódia, Sintique em Filipos, Evódia, as duas até brigavam, né? Você vai ver em Filipos que Paulo pede para que as duas não briguem. Sim. Então, o papel feminino é muito presente. Sim. Mas uma coisa que eu queria até terminar essa fala nesse sentido, para ter uma... Já existia também no Império Romano funções femininas. Existiam apóstolas emissárias femininas, né? Tanto é que a gente vê que eram poucos esses cargos, né? Mas a gente vê que depois da Idade Média as pessoas atribuem esse apostolado que Paulo dá a Júnia, por causa que ela já foi uma emissária, uma apóstola de Roma, que trazia a cultura nos lugares novos. Sim. Após o exército fazia parte dele. Sim. Então, mas eu acredito que não seja só isso, às vezes até poderia ser, mas não seja só isso, porque Paulo fala que ela foi apóstola antes dele. Você vai ver lá em Romanos 16, verso 7. Vamos ler aqui para o pessoal se situar biblicamente. Né? Tive até um impasse na semana passada em relação a isso. E se alguém tiver aí algum outro contexto, né, e quiser mandar aqui a pergunta e o contraponto, a gente está aberto, tá? Então, se você é alguém que está junto, está caminhando com a gente, e você não defende, né, de alguma maneira o ministério feminino, então você pode colocar, né, a sua argumentação bíblica, né? A ideia é que nós venhamos crescer aqui, né, como Israel mesmo acabou de falar, falou, eu vou trazer aqui não só a fundamentação
bíblica, mas eu vou trazer também o que eu acredito como igreja, como denominação, né, como a construção da igreja. Então, Romanos capítulo 16, não é isso? Isso. Romanos capítulo 16, no verso 7. Diz assim: saudem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muitos respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Essa é a versão NVT, mas na versão ARA... A versão revista atualizada e a versão que você leu, King James. King James. Vamos aqui na revista atualizada. Deixa eu ver aqui, cadê a King James? Vamos na King James aqui. King James diz: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão, os quais são dignos de louvor entre os apóstolos e estavam em Cristo antes mesmo de mim. Que a gente viu aqui o conceito, né? E aqui vamos ver aqui agora na revista e atualizada. Na ARA, diz assim: saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Essa aqui é a ideia, né, onde a gente partiu aqui semana passada para falar sobre essa realidade que é o ministério feminino, né? Onde é o apostolado. E o pastor Israel falou aqui bem, né? Trouxe essa realidade, esse entendimento a nós do quê? Que essa mulher, né? Ela antes mesmo dela se converter, ela era alguém que exercia, porque assim, vamos entender primeiro aqui o conceito de apóstolo. Apóstolo não é algo que foi criado, né, pelo conceito cristão. Jesus em nenhum momento da sua caminhada chama os seus discípulos de apóstolos. Né? Ele chama, como a gente falou, de talmadins, de discípulos, né? Mas na caminhada e no entendimento sobre a expansão, né, do reino de Deus, porque essa era a ideia, né, de Deus através de Jesus, era o restabelecimento do reino. Uma pergunta boa aí? Tem, peraí, a gente vai colocar aqui. Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação. Me traz o contexto de Paulo aí que você está falando para a gente poder trazer. Então, traz os textos e colocam os textos aqui, porque só afirmar, né, contradizer sem o respaldo bíblico para a gente poder trazer aqui, também não é muito válido, tá bom? Então coloca aí os textos para a gente poder trazer aqui o contexto. Porque a gente tem citado textos aqui e temos entendido dessa maneira, trazendo aqui um entendimento. Então não é só a gente jogar aqui, né, a questão... Todo texto fora do contexto gera pretexto, né? Não, tem que ler sim, a gente precisa ler porque a gente precisa tá aqui, a gente está numa aula. Sim. E aí a gente não pode simplesmente trazer o contexto aqui. Traz aí o que você quer. Só reforçar aqui, dentro desse mesmo texto, que a carta é para uma igreja que está localizada na cidade de Roma, uma carta para os romanos, né, para cidadãos e cidadãs romanas. E você vê que Paulo, ele não só agradece, não só recomenda homens que ajudaram ele ao ministério, ele tem citado aqui diversas mulheres. Sim. Você vai ver no verso 16, irmã Febe, que ajudou ele na igreja de Sencreia. Você vai ver aí que ele vai citar Priscila, que você já citou, né? Vai citar Júnia, né? Você vai ver aí que ele vai citar diversos nomes de homem e de mulher.
né? E agradecendo a todos eles aí, né? Trifena, você vai ver Trifena no verso 12, né? Então, você vai ver que ele vai citar diversos nomes, agradecendo, lembrando, saudando. E você vê que a gente precisa entender que Paulo, às vezes as pessoas pegam um texto lá que Paulo pede para que a mulher não fale, que a gente Não coloque, ensine, né? não coloca isso fora de contexto, do véu para profetizar e tudo mais. Mas você vai ver que Paulo, ele tem um exercício de apostolado diferente dos outros apóstolos. Por exemplo, Paulo, ele exercia o apostolado com gentios. Ele acreditava o que Pedro, por exemplo, não acreditava, que é a briga deles lá em Gálatas. Sim, Pedro queria que o evangelho fosse só para os judeus. sim, Paulo já não. Paulo queria que o evangelho alcançasse a todos. Por isso que ele escreve lá em Efésios, carta de Efésios, até que todos, ali não está excluindo mulher, até que todos. E as mulheres, nas fundações das igrejas, têm um papel fundamental. E até no discipulado, você vai ver que Timóteo vai citar a própria mãe dele como discipuladora dele, né, na carta. sim. Então você vai ver que Paulo, ele é esse que traz essa realidade. E aí você vai ver que ele agradece até Maria aqui, e alguns comentaristas da Bíblia dizem que essa Maria pode ser tanto a Maria Madalena, que se converteu na época de Jesus, que ajudou ele também, ou até a própria Maria, mãe de Jesus. Né, alguns entram nessa dúvida, que ele vai agradecer aqui Maria também, nesse mesmo capítulo 16, aí no verso 6. Então você vê que Paulo não descarta o serviço, o ministério, porque a palavra ministério é serviço. Sim. Né? Ele não descarta a diaconia das mulheres, né? Não descarta o ministério das mulheres. Sim. Não descarta a ação das mulheres. E você vê que esse contexto de Roma era uma cidade bem estruturada, bem estruturada. Então Paulo queria que o evangelho alcançasse a todos, sem distinção e sem gênero. Sim. E você falou algo agora interessante, porque assim, a gente está com... como eu disse, existe um conceito muito forte, né, a nossa realidade, né, acerca dessa realidade pastoral. Alguns afirmam de que Andrônico, né, e Júnior eram marido e mulher. Já ouvi até falar que eram dois homens. Já vi falar também. Mas assim, eu vi alguns relatos históricos de que eles eram casados. E por isso que eles acabam tendo esse... eles estavam juntos, porque você vai ver Paulo falando sobre as viagens missionárias e sobre toda a ajuda que as igrejas recebiam. Ele fala assim: por que os outros apóstolos podem levar suas esposas e filhos? Verdade. Porque, tinha pensado nisso, verdade. porque eles estão caminhando e andando juntos, e eu não posso ter o mesmo privilégio de ser agraciado, de ser cuidado por vocês, né, pelo recurso de vocês. Então, é o que eu falo. Gente, a gente precisa entender o seguinte: toda construção teológica, ela tem uma fundamentação ainda para nós, por mais que o Israel venha de uma igreja de 300 anos. O Evangelho tem 2000 anos. E o que a gente está querendo trazer com isso? Existem assuntos que são tão profundos, e o que na verdade eu quero trazer aqui para nós é essa discussão e esse entendimento, por exemplo, do que? O que muda? Eu até falei isso como uma conversa hoje com um irmão que foi lá fazer um tempo, foi trazer um pagamento, e eu falei para ele assim: o que muda na sua vida, no seu conceito cristão, se Jesus reconhece o ministério feminino ou não? Uau. O que muda na sociedade, na vida cristã, se Jesus falar assim: eu reconheço o ministério feminino, ou eu não reconheço o ministério feminino? Vamos além.
Imagina você tendo essa consciência do que a gente estava falando, apostolado, como eu estava falando aqui, fui interrompido na linha de raciocínio. Eu me perdi na linha de raciocínio. Apostolado, ele já era usado, esse nome apóstolo já era usado pelos romanos para os emissários. Quem são os emissários? Os emissários são aqueles que eles eram enviados por Roma para estabelecer a cultura do reino romano aos lugares conquistados. Por exemplo, conquistamos Taboão da Serra. Então manda um apóstolo até Taboão da Serra para eles ensinarem o grego, eles vão começar a vestir, ver se tem alguma coisa que dá para aproveitar de lá, para trazer para o nosso sincretismo, porque eles tinham essa característica de um sincretismo religioso. Não vamos tirar tudo que eles têm de crença, até porque isso a gente vai encontrar resistências e tal. E é isso que a igreja vem, né, de algum modo, a gente viu a igreja vindo nisso, né, trazendo esses sincretismos religiosos, trazendo muitas vezes uma imposição também, na época da Inquisição, na época das cruzadas, era onde matavam, né, quem eram os contrários, mas tinha aqueles que traziam o quê? Todo esse contexto, todo esse conceito construtivo e da construção da igreja a respeito dessa coisa. Então, quem era o apóstolo? O apóstolo era esse, que era enviado para estabelecer a cultura. Hoje, nós entendemos apóstolo como alguém que implanta a igreja. Mas, biblicamente, é alguém que fundamenta a igreja. Não existe, por exemplo, no meu conceito, e talvez no conceito bíblico, não existe apóstolo de denominação. O apóstolo é para a igreja, geral. Nós criamos isso, né? Na verdade, nós colocamos o conceito apostólico como hierarquia. Mas o apóstolo é alguém levantado por Deus para trazer fundamentação, né? Então, agora imagina você, um conceito, um contexto de vida, ou um contexto de uma realidade, por exemplo, na China, onde você não tem uma liberdade, e aí Deus olha e fala assim, não, vou ter que achar um homem, está entendendo? Entre todas essas mulheres que de certo modo estão aqui dispostas, disponíveis a entregar a sua vida, eu vou ter que procurar um homem, por quê? Porque eu não compactuo com isso. E quantas coisas, quantas cidades, quantos povos foram alcançados por mulheres? Por quê? Porque estavam dispostas, disponíveis para entregar sua vida. Então eu ficar no meu gabinete muitas vezes procurando contrapontos na palavra, nas falas, né? E é o que eu estou falando aqui, a gente precisa trazer um contexto, um conceito bíblico entendido e profundo, não superficial, para que a gente possa de algum modo, né, ir conseguindo, através do Espírito principalmente, sermos levados a uma realidade, né, em que a gente não desconstrua pela nossa forma rasa. Eu tenho 38 anos. 38 anos perto de 2.000 anos não é nada. Se eu vivesse a minha vida para estudar todo o conceito da história da igreja, seria pouco. Está entendendo? E mesmo relendo a Bíblia, a gente ainda foge pontos aonde a gente vai entrar em discussões. Um irmão colocou aqui, né, de que afirmar que Júnia era apóstola é contradizer os escritos bíblicos por Paulo, né? E ele traz 1 Timóteo, no caso, 3, no versículo 2, e diz, é necessário, portanto, que aí vem a questão do episcopado, né? Depois você fala um pouco sobre o que você me deu uma corrigida nessa. Que já é outra coisa. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, talvez o que ele quis dizer aqui, trazendo esse contexto do episcopado, né, de que se eu... No meu?
Falhas técnicas aqui. Trocar a bateria. Enquanto isso, eu marquei o nome do livro aqui que eu tinha citado, eu achei aqui na internet. É Ministério Feminino em Perspectiva Histórica, autor Duncan Riley, editora CEPEB. Voltou? Falou que não. Não? Tá mutado aí, não? Som. Voltou? Legal. Legal, vamos lá. Tá falando do episcopado. Então, a gente estava falando aqui do episcopado, certo? Quando eu falei na aula passada do episcopado e falei sobre o conceito de construção acerca da necessidade e os pontos que seriam necessários para viver uma vida ministerial, eu não estava querendo afirmar que isso era para os apóstolos, eu estava falando aqui que o que eu estava, ou não queria afirmar que o episcopado era apostolado, porque são coisas distintas, amém? O episcopado, ele é o bispado, ele é a realidade sobre o bispo. E o que eu quis trazer aqui agora, nesse momento, naquele dia, foi o seguinte: foi sobre o desejo de exercer o ministério. E que esses são fatores, são pontos que precisam ser, no caso, observados por qualquer um dentro do ministério, qualquer tipo de chamado ministerial, vocacionado. E aí a gente viu aqui, portanto, ele falando sobre essa questão. É necessário, portanto, que o bispo seja repreensivo o esposo. Se é esposo, então não dá espaço para a mulher. Eu acredito o seguinte, a gente precisa entender aí, de fato, né, algumas coisas. Eu quero começar bem do começo para a gente ir fundamentando com calma certos assuntos, né? Sim. No caso esse que é bem delicado. Porque, veja bem, as aulas anteriores que você tem falado muito sobre a questão de ser o Espírito Santo que nos convence. Sim. Né? A gente tem que começar primeiro por aí. Por quê? Nós, durante muito tempo de caminhada cristã, a gente segue uma linha teológica, a gente segue uma linha bíblica, a gente tem um certo tipo de pensamento. Sim. Só que não é só o Espírito Santo que nos convence. Por quê? Se fosse só o Espírito Santo que convencesse o ser humano, as outras religiões que não têm o Espírito Santo não estariam cheias de pessoas. Então a gente precisa entender uma coisa: o convencimento se dá por duas formas: argumentos humanos sobre determinado assunto e a troca ou a mudança de convicção que só se dá pelo Espírito Santo. Sim. Então, não adianta a gente falar que o ministério feminino existe ou não existe, existiu mulher apóstola ou não existe, porque isso quem vai convencer é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que tem poder de mudar convicções. Sim. Né? Mas aqui nós estamos, no meu caso, por exemplo, estou trazendo argumentos que nós entendemos como válidos sobre o ministério feminino, né? Assim como um budista defende a fé dele, como um macumbeiro defende a fé dele. Sim. E às vezes até mais forte que a gente, porque a gente fica deixando tudo na mão do Espírito Santo e não quer aprender Bíblia, argumentos e Sim. teologia e tudo mais. Então existem duas formas de convencimento, e a gente não está aqui querendo te convencer de nada, a gente está, como o pastor Moisés falou, trazendo a explanação de diversos panoramas sobre o assunto. Sim. E esse tema do episcopado, até comentei com o pastor Moisés, é um tema que Paulo aborda sobre a supervisão das igrejas. Porque qual era a função do bispo? Ninguém queria ser bispo naquela época. Por quê? Porque tinha que viajar muito, tinha que resolver problema das comunidades, e tinha que, não só isso, você tinha que levar alguma palavra de motivação, de alento e
dar um certo suporte aos pastores e pastoras. Sim. Então Paulo, quando escreve isso, que feliz é aquele que almeja o episcopado, né? Paulo está querendo motivar a comunidade, motivar as pessoas de exercerem a fundamentação dessa supervisão, que hoje a gente pode falar supervisão diária, supervisão de igrejas, supervisão de liderança. Porque o que era o bispo? O bispo, dentro da hierarquia que Paulo cria dentro da igreja, do presbítero, que é um ancião, o que a gente chama de presbitério, liderança, do pastor, dos líderes em si, o bispo era mais um líder. E de fato, Paulo fala que essa teria que ser uma função para homens, porque, novamente digo, sociedade patriarcalista, a mulher precisava cuidar dos seus filhos, a mulher precisava ficar na sua casa, até porque da fundamentação da religião judaica dentro daquele contexto. Então Paulo designa o bispo, e não o apóstolo, o bispo, a ser esse homem de uma mulher só, porque o cara vai viajar. Se o cara já tem mau caráter de Sim. trair a esposa, ele vai viajar, vai para uma outra cidade, cuidar de um outro pastor, de um outro rebanho. O que o cara vai fazer? Vai procurar mulherada, né? Vai dar uma dissanção, né? Vai pegar um ali, outro ali, outro ali. Então, Paulo traz aqui questões morais, justamente porque para as pessoas que iam exercer esse ministério de supervisão, que é o episcopado, era necessário esse tipo de caráter. E as pessoas precisavam, ninguém queria fazer isso, porque tinha que deixar a casa, porque tinha que viajar, e às vezes as viagens de navio eram longas, às vezes eram cansativas, as pessoas tinham medo do mar, porque o mar, dentro do mar tinha o Leviatã, as pessoas Sim. tinham medo do mar. Não era todo mundo que é igual hoje, querendo viajar de cruzeiro, vamos pescar. Não, as pessoas tinham questões culturais. Sim. Então Paulo lhe dá uma incentivada ao bispo. Quem almeja esse cargo, gente? Quem quer esse cargo aí, grande coisa almeja, porque é maravilhoso, né? Então o próprio Paulo era uma espécie de bispo, porque ele cuidava das diversas igrejas, nem sempre presencialmente, mas às vezes através das cartas, né? Mas ele precisava de pessoas que fossem presencialmente, e as pessoas tinham receio. Sim. Então Paulo, ele fala o seguinte: olha, quem almeja isso daí, quem deseja isso, um grande ministério, vai ser de grande valia para nós. Sim. Aí a gente tem aqui, um contraponto bem interessante, né? Trazendo e talvez desconstruindo uma ideia de que era cultural, a questão de 1 Coríntios 11, né? Então, esse irmão colocou o seguinte, 1 Coríntios 11, o contexto onde nós estamos tratando como cultural, ele não é cultural, ele é baseado na criação. E ele traz o texto de 1 Coríntios 11 que diz: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes a tradição assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que entendais, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspado. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que raspe o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ora, ou não vos ensina a própria natureza,
ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ele uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Bora lá tentar trazer um pouquinho de luz nesse texto aqui. Eu acho que fica muito claro, Moisés. O próprio texto ele fala por si só, né? Sim. Nós vemos aqui que nós vemos duas coisas. A gente pega uma comunidade como Coríntios, que é problemática, Sim. onde todo mundo quer profetizar, onde todo mundo quer falar, onde todo mundo faz, acontece, todo mundo tem dons, e aí ao mesmo tempo temos as questões morais, filho pegando mãe, as questões de incesto, é uma igreja problemática pra caramba, pessoas que estavam vindo de outras religiões, provavelmente mulheres vindo de outras religiões, que queriam também ter voz na igreja. Esse é o contexto da igreja de Corinto, e a gente vê que alguns historiadores e teólogos dizem que a igreja de Corinto tinha muitas mulheres que vinham do templo de Afrodite. Sim. Né, que boa parte dessas mulheres era normal ter relações sexuais ilícitas. Então Paulo tem que lidar com tudo isso. Então Paulo ele traz aqui primeiramente um costume judaico que está lá em Levítico, que a mulher só pode mostrar o cabelo para o marido, porque essa é a honra do marido. E até hoje os judeus, você pode pesquisar aí pela internet, judeus ortodoxos, que as mulheres não ficam mostrando mulheres casadas não mostram os seus cabelos para outros homens. Sim. E aí você vê que o véu delas hoje é peruca, e elas fazem peruca até com o próprio cabelo, em outro formato, né? Mas você pode pesquisar isso, saiu até numa revista super interessante, no ano de 2016, os costumes dos judeus ortodoxos. E é interessante que o próprio texto ele se responde nessas questões porque havia essa questão dos judeus de Corinto dizendo que quem manda aqui é os homens. Aí essas sacerdotisas estavam que quem vai profetizar é a gente. E aí você vai ver que a gente pega algumas denominações que estruturaram sua teologia, seus usos e costumes por causa desse texto, como a Cristã do Brasil, que as mulheres não podem entrar no templo sem véu na cabeça. Mas o contexto é outro, e você fica muito claro aqui no versículo de número 18, 11, do capítulo 11, do verso 8 em diante, que Paulo fala que não há diferença entre homem e mulher. Porque, veja bem, a mulher foi feita para o homem, mas o homem nasce da mulher. Sim. Então, não são independentes, são codependentes. Sim. Né? E as pessoas usam isso de uma forma taxativa. Né? Paulo não está falando que um aqui é melhor que o outro. Paulo está falando que um depende do outro. E é o que a gente acabou de falar aqui. Eu acho que essa construção, a gente precisa entender profundamente o que a gente tem construído aqui, né? Aqui a gente não quer afirmar absolutamente nada, até porque é o que o Israel acabou de falar, o contexto doutrinário, né, da igreja, da denominação dele, defende, respalda, valida o ministério feminino, certo? O que a gente quer trazer aqui são pontos, né, onde a gente possa pensar, onde a gente possa sair desse quadrado, pôr esse contraponto, porque a gente vê também de um outro lado o quê? Ao mesmo tempo que a gente tem essa questão que é tão séria, né, dessa questão, principalmente da ordenação, né, algumas pessoas, e como esse próprio irmão acabou de dizer aqui, eu não sou contra, ele diz, eu não sou contra o ministério feminino, mas a ordenação feminina não é bíblica. A gente vai ver, por exemplo, essa questão do reconhecimento apostólico, né? E se a gente falar sobre isso, ele usou bem um termo aqui, falando que quem talvez teria os maiores teria mais requisitos para entrar no lugar de Judas, seria a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, por causa de todo o conceito de construção que ela estava ali junto, mas eles procuraram outro homem, né, para trazer.
E aí traz o que você acabou de falar um pouco, né, do patriarcado judaico, né, que vem dessa coisa, desse conceito de construção, né, de toda a ideia. Você vai ver Paulo brigando muito com Pedro sobre isso. Por quê? Porque, diferente do que a gente imagina biblicamente, existia o clã dos judeus que eram contra, né, os judeus messiânicos. Eu não estou falando de judeus, né, judeus messiânicos que seguiram Jesus, que foram evangelizados, batizados e agora eram cristãos, que eram contra totalmente a inserção dos gentios, né? Por quê? Porque para um judeu, um gentio não tem alma. Não sei se vocês sabem disso, mas para um judeu, nós gentios somos como animais. Nós não somos seres humanos. Nós somos Como cães. São como cachorro. Igual a mulher cirofenícia. Isso aí. Um cão. Como cão, como cachorro. Então, não tem essa realidade, entendeu? Então, quando Pedro começa a anunciar, começa a trazer realidades, né, cristocêntricas, o cristianismo começa a chegar, né, nesses lugares, né, onde eles não tinham conceito judeu. O que acontece? A gente vai ver essa parte da igreja lutando contra eles, né? No entanto, que olha só, isso é tão real que a gente vai ver, por exemplo, o quê? A gente vai ver Jesus trazendo uma visão a Pedro com animais impuros, falando para ele, come. E ele fala, não, eu não posso comer porque isso é impuro. E aí Jesus fala para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa, não considere impuro aquilo que eu santifiquei, e recolhe o lençol. Mas tudo isso era para falar de Cornélio, era para poder enviar Pedro até a casa de Cornélio, lá em Atos 10, para poder trazer luz sobre o que eles estavam vivendo. E era alguém o quê? Romano, gentil. Mas era um homem que orava a Deus, temente a Deus, que exercia misericórdia através das suas doações, né, das suas esmolas, né, é onde Deus olhou e falou, eu quero esse cara no Evangelho. E aí, quem era o nome da igreja até então? Era Pedro. E Pedro foi enviado até lá, e quando ele chega para falar disso, ele recebe o quê? Olha, um choque, porque ele veio sobre ele, e quando ele volta para falar sobre Cornélio, o povo fala, você foi na casa de um gentil falar sobre Cristo? Ele fala, não, calma aí, eu fui lá, o Espírito Santo veio sobre eles. Então eles falaram, então ok, mas até então eles estavam relutantes contra tudo isso. Então isso não é uma coisa que, se a gente for pegar mesmo biblicamente, a gente vai ver que existia uma luta e um conceito religioso que vinha antes mesmo, até mesmo da cultura, né? E a Toda gente uma vai construção trazer, argumentativa, né? Sim, trazendo realidades, né, até de bloqueio contra essas pessoas, contra essas vidas, né, que eram os gentios, para eles não se achegarem. Se isso era com os gentios, também eram com as mulheres, né? Então, qual que é o conceito maior que a gente precisa entender hoje? O que a gente está querendo falar sobre isso? Que Deus é o que faz tudo em todos. O que a gente está tentando, o que eu me questiono... todos no grego é todos. É todos. Não é só uns. O que eu quero trazer aqui é isso. Eu não posso reduzir o ministério pastoral a pregar no domingo. Está entendendo? É isso. Eu não consigo acreditar que o ministério pastoral é pregar no domingo. É isso. Tem gente, cara, eu conheço pastores que têm um conceito de vida, um contexto de vida onde eles pregam, mas eles não têm nenhum tipo de vínculo mesmo com a comunidade. Está entendendo? Eles não têm vínculo, eles não têm nenhum tipo de junção mesmo, de unidade com a comunidade.
Ele é um ser extra especial colocado por Deus na comunidade. Um semideus. Um semideus. Distante de tudo. Tá entendendo? E a gente vai ver isso em igreja histórica também. Vai. Deixa eu só, até reforçando o que você está falando, o próprio texto que a gente leu aqui de 1 Coríntios, né, que Paulo não está falando de separar homem e mulher, pelo contrário, está falando que são codependentes. E aí ele já vai e já chuta o balde. Ele já começa a falar assim: por que vocês estão com contenda entre homem e mulher? Por que vocês estão contenciosos? Né? E aí ele fala assim: vocês não estão se ajuntando para o bem, vocês estão se ajuntando para a divisão, para a exclusão, vocês estão se juntando para o preconceito. Junta mais, que eu acho. Vocês estão se juntando para o preconceito, para a divisão. Vocês não estão se juntando, estão se juntando por contenda, né? E isso não é para melhor, isso é para pior. Sim. Aí ele vem com algo poderoso depois, que é o quê? É a ceia. E a ceia, ela vem e iguala a todos. E ele fala: se você não entender o que é a ceia, se você não entender que somos codependentes uns dos outros, você está bebendo para juízo para si. Ou seja, você não está entendendo nada, e você não está entendendo nem o que é ser corpo, capítulo 12, e nem o que é valorizar os dons, capítulo 13, o amor, capítulo 13, e os dons, capítulo 14. Então Paulo não está falando em nenhum momento que a mulher é mais, o homem é menos. Paulo está falando que todos somos codependentes. E aí no capítulo 12, que é a sequência da carta, a gente divide carta por capítulo, mas era uma carta só. Paulo fala: todos somos corpo. E não há. E aí que é a beleza do negócio. Na minha concepção, estou falando algo pessoal aqui, tá, gente? Sim. Na minha concepção, quando Paulo fala dos membros menos favorecidos, ele está falando das mulheres. Aqueles membros que são excluídos, na minha concepção, ele está falando das mulheres. Os membros que não são do corpo, que não são. Sim. Ele traz o seguinte aqui também, 1 Timóteo 2, e não permito que o homem ensine, nem exerça autoridade de homem, e esteja, porém, em silêncio. A mulher aprende em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Agora a gente vai, agora eu vou fundo. Existe um conceito, e toda a nossa teologia, ela é traduzida, né? Ela vem do conceito da teologia americana, e é lógico, existe uma fundamentação bíblica. Eu vou falar algo para você agora, que está falando, que colocou esse conceito aqui, e como de algum modo nós no todo somos, de certo modo, hipócrita. Por quê? Esse conceito, existe um conceito macro dessa realidade, que eu não me recordo um nome. Qual que é o texto? 1 Timóteo 2, 11 e 12. 1 Timóteo 2, 11 e 12. Desculpa, gente, eu não falei. Certo? Que diz assim: a mulher aprende em silêncio com toda submissão, e não permito que o homem ensine, a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, e esteja, porém, em silêncio. É lógico, o conceito é da criação. Ok, tranquilo. Agora vamos lá. Vamos trazer uma realidade um pouquinho mais profunda para a sua vida. Por exemplo, você sabia que esse conceito não se expande somente dentro da igreja? Existem duas realidades, ou seja, a macro, né, que eu esqueci o nome dessa termologia. Existe uma teologia, existe essa realidade expandida, existe essa realidade comprimida, ou seja, que é só para dentro do contexto de igreja, né? Alguns, por exemplo, John Piper defende esse conceito de 1 Coríntios para tudo, inclusive para fora. Por exemplo, ele fala que mulher não pode exercer um cargo de diretoria, de presidência e qualquer outro tipo de coisa dessa realidade. Esse é o conceito de John Piper relacionado à vida feminina. Certo? E aí a gente acaba, de algum modo,
importando, né, o conceito macro, o conceito mínimo, não da visão expandida, mas dessa visão um pouco mais, né, compactada, light aqui, que alcança a nossa realidade aqui presencial e denominacional, ou talvez, né, do crentez aqui, para o contexto da igreja. Mas esse conceito aqui, ele é entendido por alguns teólogos até fora disso, né? E só que é o que eu acabei de falar. Como que você consegue, por exemplo, trazer realidades profundas Não achei sobre aqui o texto, qualquer 1 Timóteo 2,11? 2:11. Procurando aqui. Trazendo realidades, por exemplo, em lugares aonde esse conceito de entrega, né? E aqui a gente não está falando somente, eu acho que talvez a gente pode estar entrando todo nesse conceito aqui, e talvez um pouco confuso, porque é a questão da ordenação feminina, né? Mas lá atrás, um tempo, no começo da aula, a gente trouxe o seguinte, que é o quê? O que é pastoreio? O que é o pastoreio? Pastoreio é pregar no domingo? Porque a igreja histórica proíbe as pessoas, principalmente as mulheres, no caso, só de pregarem no domingo. Ela pode fazer qualquer outro tipo de atividade, até mesmo ensinar na escola bíblica, é um tipo de ensino, entendeu? Ela pode fazer qualquer outro tipo de função, mas ela só não pode ensinar, doutrinar a igreja no domingo. Vamos lá. Isso é ser igreja? Isso é pastorear? Será que a gente não está trazendo também uma realidade reducionista sobre o conceito pastoral? Que é o de se entregar, que é o de cuidar, de zelar, amar, né? Todo esse conceito, né? E é lógico, a gente vai ver uma carga vindo sobre a mulher na própria criação, né? Mas dentro dessa construção bíblica, que não é tão simples de nós explanarmos assim, de nós trazermos assim, né? E falarmos, porque você chegar, e é o que eu estou falando, a gente trazer argumentações aqui baseadas, e aqui vamos, se você ler, eu acho que todo o contexto começa do versículo 8. Que diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Né? Já começa por aí. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuários dispendiosos, porém com boas obras. Então, é aqui que a gente entra. O que Paulo está falando aqui? Como que se veste de boas obras? Paulo está contra o vestuário ou não? Vamos trazer o contexto. Eu acredito que Timóteo estava tendo problemas com as pessoas ricas da comunidade. Você vai ver lá no capítulo 6 que ele vai trabalhar essa questão explicando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí ele fala que os ricos desse presente século sejam ricos em bondade e em generosidade. Acredito eu que as mulheres que tinham dinheiro estavam chegando na comunidade querendo falar assim, ó, eu que estou sustentando isso aqui, eu que mando. E aí Paulo meio que já dá um corte, né? E aí coloca as mulheres no lugar delas. Essas mulheres. Isso, eu acredito nesse sentido, né? Que Timóteo estava enfrentando esse negócio dos donos da igreja, que é hoje para nós, né? Sim. Fulano tem o dízimo mais alto, então ele que manda. É a mulher do fulano que manda. Fulano que manda na igreja. O dízimo dele é o mais alto. Sim. E aí eu acredito que Paulo está meio que injuriado e meio que escreve isso aí, né? Quem manda na igreja não é esse tipo de gente. Quem manda na igreja é Jesus, né? E aí ele vem das orientações de como as pessoas têm que se comportar. Entendendo também que Timóteo era novo quando ele começou a pastorear, então ele tinha muitas dificuldades aí no pastoreio.
E Paulo escreve para ele, principalmente nessa primeira carta, nesse sentido. Mas cada um dá uma interpretação hermenêutica dessa passagem como convém, como quer, né? Principalmente as igrejas. O que eu falei, a gente precisa entrar mais fundo aqui, e é o que eu estou falando, não adianta também agora, tipo assim, ler o contexto todo, parei e tal, né? Nessa questão do que a gente está... É o que eu estou falando, aqui a gente está trazendo... É isso que eu acho que... Eu não vou nem comentar aqui o que foi colocado, porque eu acho desnecessário, né? Acho extremamente desnecessário esse tipo de coisa, mas amém. Que do mesmo modo... Deixa eu só colocar um versículo. No capítulo 3, Paulo trabalha muito essa questão de não ser dado ao vinho, não ser cobiçoso de sorte da ganância. Sim. Essa questão da ganância financeira. E aí o verso do capítulo 3, verso 9, vai lá, conservando o mistério, ele não fala ministério, o mistério da fé. Ou seja, vocês não estão entendendo a fé, isso é um mistério. E aí ele coloca assim, vocês precisam ter a consciência limpa. Então, Paulo vai trazendo questões de consciência, para que Timóteo ministre isso para a comunidade. Traga as questões de consciência, traga as questões... O povo não está entendendo. Aí você vai ver lá de novo, ele falando das mulheres, no capítulo 3, verso 11, você vai ver assim, ó, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis. As mulheres não estavam respeitando, né? E aí, não maldizentes, né? Temperantes e fiéis em tudo, né? Sim. Então você vê que estava havendo um problema moral dentro da comunidade, né? E aí fica muito claro nos capítulos posteriores. E era em diversos âmbitos, né? Aí, toda igreja tinha problemas teológicos, doutrinários, de caráter, né? Não diferente de hoje, né? E aí o que a gente está trazendo aqui, né? Esse conceito que às vezes ele aqui a gente está tentando trazer, apesar de ter os contrapontos, eu acho que a gente precisa trazer contrapontos na questão de agregar, amém? Da gente poder, porque ao meu ponto de vista, você talvez trazendo algum contraponto, mesmo não, como que eu posso dizer? Você não é contra, você não é uma pessoa contra essa realidade, mas você traz contrapontos contra, simplesmente para talvez, para mim, soa como hipocrisia, né? Para ver como que de repente a gente se sai aqui, para ver como que a gente, né, para reafirmar, assim, eu sei, eu manjo, eu entendo. Eu acho um pouco desnecessário esses contrapontos, entendeu? Tendo em vista que nós não estamos aqui querendo trazer um tempo onde a gente quer mostrar quem sabe mais. Não, a gente está querendo construir uma realidade. A gente está querendo construir algo, e é o que eu estou falando. Se tem algum contraponto, né, a gente precisa trazer isso de maneira que seja construtivo, não só ofensivo. Que não seja um contraponto somente apontando alguma coisa que seja somente para de repente falar assim, não, tem isso aqui, e lança, como que sai, como que está entendendo? Até porque foi como a gente acabou de falar, ninguém veio preparado. Se a gente tivesse talvez preparado, munido, porque aqui hoje nós iríamos falar de outra coisa, mas infelizmente não teve como, né? E a gente veio aqui trazer luz. Esses contrapontos são interessantes, necessários, precisos, né? Mas para a construção, isso precisa estar muito claro para nós, que isso esteja dentro de nós, construindo essa realidade, não somente tentando vir talvez de uma maneira um pouco mais ofensiva, né, para a gente poder se contrapor, se debater, porque a gente não preparou a aula, a gente falou isso no começo. Eu acho também foi algo somente para a gente poder trazer aqui alguns pontos, né, principalmente do seu entendimento, e é o que eu estou falando, mesmo que alguém hoje
com com toda a fundamentação, entre aspas, bíblicas, vai conseguir desconstruir 300 anos de teologia da sua denominação? Não vai, né? Como ninguém trazendo conceitos e afirmações, afirmando, vai conseguir construir ou desconstruir afirmações, por exemplo, do lado presbiteriano, batista, católico, de que não existe ordenação feminina. Sim. É como eu falei, né? A gente aqui está apresentando argumentos, mas não é um debate de argumentos. Sim. Né? Nós estamos trazendo panoramas diferentes, eu acredito nisso. E é como eu falei, para um presbiteriano não tem como você convencer ele que ele tem que ter uma pastora. E a gente Sim. não... É perda de tempo isso, né? É perda de tempo isso, a gente tentar fazer isso. Assim também como é perda de tempo você tentar convencer o metodista de que não tem que ordenar uma pastora. Então a gente não está aqui querendo ver quem está certo ou quem está errado, né? A gente está trazendo perspectivas. Mas você vê na própria carta de Timóteo, quando eu falo da carta, do contexto todo, independente do que Paulo fala para as mulheres, né? Você vai ver que ele vai falar de problemas financeiros, problemas familiares. Quem não administra bem a sua casa não pode trabalhar na obra de Deus, né? E aí vai. Então é muitos problemas, né? E aí a gente se foca só em uma coisa e aí deixa passar batido todo o resto. Né? Então, Timóteo estava passando por muitas dificuldades, que tanto é que Paulo não escreve só uma carta, ele escreve duas. Sim. Porque os problemas eram muitos, né? E aí você vê que ele estava com muitas dificuldades. Aí, no final da própria primeira carta, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, fica tranquilo, está acontecendo tudo isso, mas não despreze a sua mocidade. Não despreze a imposição de mãos que você recebeu de mim. Fica calmo, fica tranquilo. O pau está quebrando, mas é a igreja do Senhor Jesus. Sim. Né? Continua sendo você o padrão de fé, o padrão de pureza e o padrão na palavra. Continua você exercendo isso. Sim. Então Paulo meio que está falando para ele: faz isso, fala isso. Tem gente assim, mas fala isso. Mas, mantém-se sendo quem você é. Mantém-se fiel ao Senhor, à fé, aquilo que você aprendeu de mim, aquilo que você entendeu de mim. Continua sendo esse homem de Deus. Sim. E assim, é o que a gente precisa trazer, e a gente está numa construção, né? E é evidente que nessa construção nós vamos cometer erros, né? Isso que você falou é sensacional. E aí é todo esse conceito que Paulo já tinha, já estava muito fundamentado, mas que Timóteo estava inseguro, né? E ele falou: cara, deixa eu falar uma coisa para você, guarda o teu coração, porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isso ele já estava falando para Timóteo, onde haverão homens amantes de si mesmos, soberbos, arrogantes, caluniadores, avarentos, presunçosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Há pessoas onde elas vão trocar toda a fundamentação bíblica e toda a verdade da doutrina, tendo comichão nos seus ouvidos, eles vão criar mestres para si, segundo as suas paixões, segundo os seus desejos. E nossa maior dificuldade, mano, é essa. E o que eu tenho tentado de alguma maneira, porque, cara, de verdade, isso não muda nada. Se a gente for ver basicamente, cristocentricamente, não muda se Deus olhar e falar assim: ah, eu reconheço ou não reconheço. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quiser. A gente quis trazer aqui luz, trazer esses contrapontos, mas a base de tudo é: Deus usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, da forma com que Ele quiser. Eu acredito, Moisés, aqui é uma questão pessoal minha, tá, gente? Eu acredito que quando nós somos muito radicais e fundamentalistas em algumas coisas, e aí eu quero até dar um exemplo,
Teve uma época, não sei se você vai lembrar, que a Porta dos Fundos fez um pequeno microfilme, uma microsérie, um Jesus homossexual. Sim. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Sim. Né? E muitas pessoas da minha igreja, da nossa congregação, ficaram loucas. Pastor, não pode isso, tem que denunciar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que explodir aquele set, tem que matar o Porchat, tem que... Sim. Aí eu falei, gente, vocês estão falando isso mesmo para mim? Vocês são cristãos mesmo? Quem disse para você que Jesus precisa de advogado? Na verdade, Jesus é o nosso advogado. Sim. E Jesus não está preocupado em explodir o Porchat porque o Porchat chamou ele de homossexual. Está preocupado em salvar o Porchat. Jesus não está precisando de advogado. Você tem carteirinha de OAB aí para defender Jesus? Não, mas não pode uma coisa dessa. Varoa, ele é o seu advogado. Jesus não precisa de defesa. Verdade não precisa de defesa. Verdade precisa ser anunciada, pregada. Sim, amém. E aí, a gente carrega algumas coisas, e aí a gente vai ver ao longo da história. Eu cito muito a história porque a Bíblia é um livro histórico, e Deus é um Deus que age na história. E a Bíblia, quando cita algumas passagens, está citando contextos históricos. E a gente pega algumas coisas da Bíblia, toma como uma verdade mais absoluta até do que a própria verdade de Cristo. E esse radicalismo às vezes nos é tomado, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive eu que falo. A gente precisa tomar muito cuidado e dizer assim, eu estou certo e você está errado. Quem está certo é Jesus. Sim. Né? E a gente não pode ir nesses extremismos teológicos e tudo mais, acima do amor, acima da graça. Amém. Né? E aí eu quero finalizar dizendo isso, Moisés, porque por causa de certos extremismos surgiu o capitalismo, né? Sim. O capitalismo surgiu por causa da igreja, porque as pessoas paravam de beber, paravam as pessoas estavam se convertendo em um determinado momento, as pessoas paravam de consumir droga, paravam de consumir bebidas, isso é ótimo. Só que aí o lucro foi sendo acumulado em um pouco de pessoas. E aí surgiu o que a gente chama hoje de capitalismo. E o capitalismo surgiu por causa da igreja. Eu não duvido, essa também é uma perspectiva minha, ninguém me disse isso, eu vejo assim, que o feminismo, o machismo e todos esses ismos que são prejudiciais também surgiram por causa que a igreja defendeu coisas que não precisavam de defesa. Né? A gente não precisava estar falando de racismo se a gente vivesse o cristianismo de verdade. Sim. Não precisaríamos estar falando de feminismo se a gente entendesse que a mulher também tem o seu lugar, tem o seu papel, a sua relevância no reino de Deus. Sim. A gente não precisaria falar de machismo se a gente não defendesse tanto a nossa causa e talvez deixasse as mulheres como se fosse um nada. E eu estou falando de uma forma geral, né? E também não estou generalizando porque nem todo mundo é assim. Sim. Né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos argumentos que podem criar condutas, criar pensamentos e até gerar culturas. Sim. Né? Então, eu tinha um porteiro aqui, o Finaliza fala, tinha um porteiro do meu prédio, que eu amo muito, amigo, Flávio, e é ancião dos Testemunhos de Jeová. Né? E eu tinha um respeito muito grande por ele, né? Eu tenho as minhas convicções, e ele tem um respeito muito grande por mim, e tem as convicções dele. Em nenhum momento eu tentei mudar ele, em nenhum momento ele tentou me mudar, mas nós abríamos o diálogo, o verbo, para conversar sobre coisas. Eu aprendi muita coisa com ele, e não tenho dúvida que ele aprendeu muita coisa comigo. Sim. A Bíblia fala que vai chegar um tempo em que a mente das pessoas vai estar cauterizada, né? Sim. E muitos não suportarão a sã doutrina. Então a gente tem que entender todas essas coisas, esse tempo, e entendendo que Deus é amor, Deus é um Deus que acolhe. Amém. A mulher sirofenícia, Jesus chamou ela de cachorra. Sim. Mas depois concedeu a ela graça. Sim. A mulher samaritana, Jesus chamou ela de prostituta. Você tem um monte de homem, você é um monte de homem. E depois concedeu a ela graça. E ela foi uma das mulheres que mais evangelizou quando largou o seu cântaro. Sim. Né? Então você vê que as mulheres eram marginalizadas e ainda são um pouco hoje, de formas diferentes. Mas Jesus sempre se aproximou delas. Isso é uma realidade. Então,
que a gente quis trazer aqui foi um pouquinho de uma construção, né, acerca dessa realidade tão debatida e que a gente viu que não tem fim, né? Então, qual que é a isso aí. conclusão que eu tiro disso? Independente de qualquer realidade, o que nós precisamos é ter um coração ensinável por Deus. O que nós precisamos é não expor as nossas convicções em detrimento da convicção oposta, né? Eu não quero ali de alguma maneira cortar vínculos, relações ou coisas desse tipo, né? Sendo que nós estamos aqui num tempo de construção, né? Para mim é um desafio tudo isso, como acredito que para o pastor Israel hoje um pouco mais fundamentado, que já são 10, quantos anos de ministério? 10, vai fazer 11. 10 Vai fazer anos, 11 em 11 dezembro anos. agora. É outra realidade, amém? Mas o que a gente está querendo construir aqui? A gente está tentando trazer aqui um conceito, uma construção, aonde a gente não seja extremistas, seja bíblicos, mas sem os extremos, né, de entendimentos culturais e tal, né? Então eu acredito que como a gente sempre fala aqui, o Israel falou bem para a gente finalizar aqui, que a gente avançou bastante aqui, é o seguinte: a edificação de toda essa obra é de Jesus, e Ele vai usar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, como Ele quiser, né? Então, qual é o meu papel hoje? Meu papel hoje, como pastor, é ser um cooperador naquilo que ele está fazendo. Então, eu vejo o que ele está fazendo e coopero com ele em tudo isso. Mas ele é que edifica. Ele disse isso a Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra quem edifica sou eu. Está entendendo? Eu é que vou ser o edificador de tudo isso. Então, para a gente encerrar aqui, e o que eu quero que vocês entendam é isso: nós não vamos defender nenhum tipo de pontos teológicos, até porque, por mais que nós estudássemos aqui, se aprofundássemos, isso seriam discussões intermináveis, como o próprio apóstolo Paulo falava. O que a gente quer aqui? O que a gente precisa focar é em frutificar. O que a gente precisa ter os nossos corações e a dedicação da nossa vida em trazer, estabelecer Jesus, em conseguir sair do campo somente da falácia, do conhecimento, dos nossos gabinetes, e entregar a nossa vida em favor do Evangelho. É isso que é relevante de fato para Deus. A gente tem esse tempo, talvez vocês perguntem, por que vocês estão tendo esse tempo então, sendo que... Para conhecer, né? Para a gente conhecer, para a gente estar juntos, para a gente ter esse tempo, para a gente ter esse calor, né? Dessas discussões. O irmão pediu perdão aqui, falou, não foi minha intenção, né, trazer, e realmente a gente não está nervoso. O que a gente quer aqui é justamente essa troca, né? Não existe nenhum tipo de colocação certa, até porque ninguém é detentor daqui da verdade absoluta, porque por mais que o Israel tenha estudado e é um bacharel, se a gente for cavucar coisas Estou aqui, aprendendo muito ainda. a gente vai longe. Posso só Tá fazer entendendo? uma observação, pastor? Que eu acho que é importante também a gente fazer, rapidamente. A gente precisa entender que Jesus Cristo, ele não morreu na cruz para dar uma Bíblia de 66 livros para nós. Sim, Ele morreu na cruz para dar a sua vida para nós. sim, E a vida dele fazer diferença em nós. sim, Tem muitas pessoas que usam a Bíblia para o que quer e para o que não quer. sim, A Bíblia está no Espiritismo, a Bíblia está até na Macumba, a Bíblia está em outras religiões. sim, O problema não é a gente se focar apenas no que está escrito, mas na vida do que está escrito. sim, E aí é interessante a gente entender isso, e para até finalizar, porque às vezes a gente tenta debater pontos, perspectivas e tudo mais, mas a gente precisa entender que Jesus falou assim, vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
Não adianta só conhecer o poder de Deus e também não adianta só conhecer as Escrituras. Temos que conhecer os dois. Amém. E para finalizar, tem outra passagem que diz: vocês conhecem as Escrituras? Fazei bem, porque elas testificam de mim. Elas não são eu, Sim. elas testificam de mim. Sim. Ou seja, Jesus, nosso conhecimento inicial dele é através das Escrituras, mas ele nos chama para um tempo de revelação, de profundidade, de relacionamento, de comunhão, como a gente Sim. já falou, e para que a gente possa aí usufruir dele, da pessoa. Jesus não é uma crença, ele é uma presença. Amém. Né? E isso traz toda uma diferença, né? Isso de certo modo desconstrói muito, né, sobre o que a gente às vezes quer aplicar sem vida, né? Isso consegue trazer para nós essa realidade que muitas vezes o que a gente quer é construir, né, alguma coisa, mas o que Deus ele quer de fato é que nós venhamos vivenciar toda a realidade, né, do que acontece em João 1, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nós não vamos desprezar biblicamente nenhuma realidade, isso não é nosso papel, né, mas nós queremos nos aprofundar. Então, se você é alguém que de repente, eu queria estar um dia aí, eu queria falar um pouco mais do meu ponto de vista, eu queria ver assim as minhas convicções e falar um pouco, cara, aqui a gente está aberto, né? Isso não está fechado, a gente não está aqui querendo manipular ninguém, o que a gente está querendo aqui é construir algo juntos, amém? E para a gente construir algo juntos, nós vamos precisar ter unidade, estarmos juntos. E é isso, é o que a Cristiane disse aqui. Somos todos sacerdotes. Estamos num contexto de reis e sacerdotes. Então, dentro desse conceito, a gente finaliza, amém? Com essa frase aqui, a gente finaliza. Não tem dúvidas, espero que vocês tenham entendido. Hoje foi um pouco mais, né? Assim, talvez um pouco mais confuso, por causa de todo o texto que ele é, no caso, Mas foi benção. contexto que ele é realmente, né, pesado, né, como a gente falou, a gente vai ficar aqui até amanhã falando sobre ele, mas eu espero que você tenha de alguma maneira absorvido alguma coisa, né, que você não saia desse tempo sem entender e sem perguntar, que você possa perguntar, a gente está aqui para isso, né, infelizmente a gente passou do horário. Que o Espírito Santo também traga luz, né? Sim, como Paulo ora, né, que o Evangelho de Jesus Cristo ilumine, né, os olhos do vosso entendimento. Então, que vocês possam ser iluminados, né, nos olhos do entendimento através do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, pessoal? É isso. A gente fica por aqui, Israel. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pastorzão. Cara, precisar, conte com a gente aí. Eu que agradeço. Sempre que estiver aqui nas terças-feiras, estiver dando um rolê, pode vir, não precisa nem falar, vem para cá, para a gente estar junto. É sempre uma honra te receber aqui e você acrescenta demais. Carinho, é recíproco, toda a construção. Aprendo demais com vocês também. Amém. Obrigado, pastorzão. É nóis, obrigado. Manda um beijo para todo mundo lá, nossa família lá na Será Praia dado, Grande. em breve vai estar lá de novo, em nome Amém, de Jesus. amém. Passando esse tempo Se aí, a graças a patroa Deus. já liberou a abertura lá da igreja, lá com os líderes lá, a gente vai voltar com os nossos cultos presenciais e aí, quem sabe você não vai lá. Amém. Levar um palavrão lá para nós. Amém. A mega palavra. Amém, queridos? É isso então, uma boa noite, fique com Deus, que Deus abençoe vocês, que toda essa realidade cristocêntrica invada o coração de vocês, ache espaço para viver através de vocês. Desculpa alguma coisa, desculpa aí, né, o irmão que estava conversando com a gente, se pareceu ofensivo aqui a minha postura, me perdoa, nós nos amamos, nós não queremos isso e de certo modo não é essa a nossa intenção aqui. Amém? É termos tempo, é estarmos juntos, é crescermos juntos. Amém? Para a glória de Deus Pai. Amém? Então é isso. Fica com Deus. Uma boa noite. E até quinta-feira no culto de oração, se Deus quiser. Fica com Deus. Deus abençoe.